Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo voltado aí à tua preparação, questões FGV do teu concurso do TJ de Alagoas. Eu sou o Júlio César Matos, seu professor de Direito Processual Penal, e já deixa o seu like, já pega o link desse vídeo e joga aí nos teus grupos, aí no grupo do WhatsApp, né, do Facebook, no Instagram, aonde quer que tu esteja aí, onde tu usa a tua rede social. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui então acompanhar algumas questões quanto ao tema, olha na tela, competência. O tema agora é competência e acompanha. O Código de Processo Penal, ele vai trazer alguns artigos relacionados ao tema. Quando você pega o edital, ele vai trazer tópicos, e aí a gente precisa lembrar, precisa analisar, tópicos como competência, competência penal do STF, do STJ, dos tribunais estaduais, dos juízes estaduais, são pontos aí relevantes para a nossa disciplina. E a FGV gosta disso. A gente vai inicialmente aqui analisar alguns artigos de uma forma bem tranquila aqui, a gente não vai perder muito tempo. O nosso objetivo aqui é resolver algumas questões com vocês. E aí eu queria só pincelar alguns pontos. Analisa. O artigo 70, ele diz assim: a competência, e aí, claro, chegou na prova. Quando a questão ela vem trazer algum ponto de competência, ela quer saber do candidato quem é o órgão competente para processar e julgar aquela matéria, aquele caso. Quem é que vai aplicar o direito ao caso concreto? Lembra quando a gente estuda ação penal, que a gente sabe que é uma busca, né, até o Estado juiz para aplicar o direito ao caso concreto? A questão é, quem é esse juiz que vai aplicar? Quem é o órgão jurisdicional que vai ter competência? E aí eu analiso se a competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Militar. Eu tenho peculiaridades em que o procedimento vai ser julgado lá, o processo será julgado perante o Tribunal do Júri. Tem situações em que vai ser perante o TRF, vai ser perante o STJ, o STF. Eu tenho que analisar tudo isso. E a FGV ela gosta de trazer alguns pontos do próprio código. Analisa. O CPP ele diz assim: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. É o que a gente chama de teoria do resultado, em que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Observa que quando ele coloca aqui, ó, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, você vai ter que ficar atento porque no seu edital é cobrado também, olha aí, a lei do juizado especial criminal. E aí, claro, o edital ele coloca lá do procedimento do juizado, mas aí fica atento em relação à competência lá no GCRIM, porque no GCRIM, o artigo 63, ele diz assim: a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração. É o que a gente chama de teoria da atividade. Enquanto no Código de Processo Penal é onde se consumar a infração, no juizado é onde foi praticada. Código de Processo Penal, teoria do resultado. Juizado especial, lembra aí, teoria da atividade. Mas aí, continuando no Código de Processo. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Júlio, imagina que eu comecei a praticar um crime, só que esse crime se consumou em território estrangeiro, fora do território nacional. O que é que diz o código? Que será competente, olha aí, ó, iniciada a execução no Brasil, em território nacional, a infração se consumar fora dele, se consumou fora do nosso território, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Lembra desse detalhe. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir o resultado. E o parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições,
ou incerta a jurisdição, por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. E aí a gente vai analisar aqui o artigo que trata lá, claro, da prevenção, quando eu tenho mais de um juiz competente. Tranquilo, então? Analisa ainda. O artigo 71, ele trata das situações de infração continuada ou permanente. Lembra aí? Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Aí você diz, como assim? Isso é muito comum, a FGV adora esse exemplo. O caso lá do sequestro, por exemplo. Imagina que eu estou transportando uma determinada pessoa. Imagina um sequestro, um cárcere privado. Fulano está lá num determinado cativeiro, numa cidade A. Só que o tempo vai passando e aí eu transporto esta pessoa para uma cidade B. E aí o tempo está passando e eu vou lá e transporto para uma cidade C. Veja que o crime se consumou na cidade A, se consumou na cidade B, se consumou na cidade C. Veja, o crime ele está acontecendo. É um crime permanente, imagina que eu pratiquei um roubo na cidade A, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, um roubo na cidade B e da mesma forma um roubo na cidade C. Veja, o crime se consumou em vários locais. Júlio, a gente não adotou a teoria do resultado, onde o crime se consuma? Olha o detalhe, eu tenho mais de um órgão competente para julgar. Na situação exemplificada, o artigo 71 ele te diz que tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela, lembra aí, prevenção. Tranquilo? Só que aí vem aquela peculiaridade que está na tua prova. Por exemplo, é a situação da competência pelo domicílio ou residência do réu. Decore isso aqui. Competência ou domicílio do réu. O réu é o acusado, é o cara que praticou a infração penal. O réu é o criminoso, o cara que praticou a conduta criminosa. Eu estou te alertando isso porque é muito comum, isso é muito comum, a prova colocar domicílio ou residência da vítima, está errado. Domicílio ou residência do ofendido, está errado. Observa. Não sendo conhecido o lugar da infração, Júlio, eu não sei onde o crime se consumou, eu não sei onde aconteceu. A competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, sempre vai vir aquele aluno que vai dizer assim, Júlio, mas o camarada que praticou o crime, ele tem duas, ele tem três, ele tem 4 casas, ele tem 4 residências. O código diz que nesta hipótese, nesta situação, firmar-se-á mais uma vez aí pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou foi ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Eu queria, para essa prova, eu queria que tu se atentasse e levasse, como alerta esse artigo 73, porque olha o que ele diz. Nos casos de exclusiva ação privada, lembra, no caso de ação privada eu não sou obrigado a entrar com a queixa, você sabe muito bem disso. No caso de ação privada, preste atenção, eu não sou obrigado a entrar com a queixa. Eu entro se eu quiser. Princípio da oportunidade ou conveniência. Eu ingresso com a queixa se eu quiser. Olha o detalhe. O código diz assim, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá proferir o foro de domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. É como se eu imaginasse assim, para efeito de prova, claro. Na ação de iniciativa privada, no caso de ação exclusiva privada, eu ingresso com a queixa se eu quiser. E detalhe, eu ingresso com a queixa onde eu quiser. Veja, onde eu quiser, porque eu posso escolher ou o domicílio ou residência do réu
ou local em que se consumou a infração. Porque eu posso escolher, o código diz assim, ó. O código ele diz: o querelante poderá proferir o foro de domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. A gente sabe, claro, que a regra é ingressar com a ação onde o crime se consumou. O juiz competente, quem vai julgar, é o juiz do local em que se consumou a infração, é a regra geral, mas o próprio código, o próprio legislador, ele trouxe essa opção, lembra aí, para o foro, domicílio ou residência do réu. É uma situação aí, né, de escolha do próprio querelante. Tranquilo? O código ainda trata, bem rapidinho aí, ó, da competência pela natureza da infração. E aí, veja, basicamente, eu quero que você conheça o artigo 74, que ele diz que a competência pela natureza da infração será julgada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. A FGV, ela adora esse ponto do Tribunal do Júri. E é um tema que está muito, né, falado aí. O detalhe é o seguinte: se o camarada cometeu um crime doloso contra a vida, ele é julgado perante o Tribunal do Júri. Regra geral, crime doloso contra a vida, a regra é que seja processado e julgado perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O detalhe é que a gente tem que observar que algumas pessoas detêm prerrogativa de foro. Por exemplo, um deputado federal praticou um crime doloso contra a vida, ele não é julgado lá no júri. Um juiz estadual, imagina, no meu caso, eu como juiz estadual, eu como promotor de justiça, eu não sou julgado perante o Tribunal do Júri. Por quê? Porque eu tenho uma prerrogativa em razão da minha função. Eu vou ser julgado perante, no meu caso como juiz, eu vou ser julgado perante o tribunal ao qual eu estou vinculado. E aí olha o detalhe como isso é relevante. Preste atenção nisso, que isso vai ajudar a gente a resolver as questões que eu vou colocar aqui para tu. Eu sou promotor de justiça. Eu sou juiz estadual. Muito comum, prova do TJ, bora pensar dessa forma. Eu sou juiz estadual do estado de Pernambuco. E aí, imagina, eu estou de férias, não importa, eu estou de férias, e aí eu viajo para o Rio de Janeiro. Eu viajo para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eu me desentendo com alguma determinada pessoa, eu entro em alguma confusão. Imagina, eu estou num determinado restaurante, num determinado bar, numa boate, coisa do tipo, e aí eu entro em conflito com uma pessoa. E a partir deste momento, eu entro numa briga, numa confusão e mato este camarada, esta pessoa. O detalhe é, eu pratiquei um crime de homicídio, crime doloso contra a vida. Coloca na tela. Vê que o parágrafo 1º ele vai dizer o que compete ao Tribunal do Júri, né? Julgamento dos crimes do artigo 121, 122, parágrafo único, 123, 24, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Só que o detalhe, eu tenho prerrogativa, ainda que eu esteja de férias, veja, em razão da minha função de magistrado, eu sou julgado perante o TJ. Lembra, observa, eu sou vinculado ao TJ Pernambuco. Júlio, mas você praticou o crime no Rio. Eu sou julgado perante o TJ de Pernambuco. Lembra disso. Sou juiz estadual de Pernambuco, ainda que eu pratique um crime num determinado estado, do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu sou julgado perante o tribunal ao qual eu sou vinculado. Tranquilo? Bota na tela. O artigo 75 ainda ele vai dizer que a precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente. Eu tenho mais de uma vara criminal. Aí a gente vai lá e faz a distribuição. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação penal. Tranquilo? Aí vamos lá. Primeira questão aí. Aí você diz, né? Júlio, como é que é a primeira questão e está na questão 27? É porque aqui é um projeto de vários blocos e você já acompanhou lá em outros vídeos, outros temas. Questão 27. No ano de 2013, observa aí, a Constituição de um determinado Estado brasileiro passa a prever que procuradores do Estado
e procuradores da Assembleia Legislativa sejam julgados perante o Tribunal de Justiça pela prática de crimes comuns. Veja, ele está dizendo aqui, ó, que a Constituição de um determinado Estado passou a prever que procuradores de Estado e procuradores da Assembleia Legislativa vão ser julgados perante o TJ, Tribunal de Justiça. Aí ele diz, em 2016, no território dessa unidade federativa, Jorge, aí observa aí, ó, Jorge, procurador do Estado da Assembleia Legislativa Estadual, venha cometer um crime, Jorge é procurador. Procurador. Praticou um crime de homicídio. Homicídio doloso contra a sua esposa. Já Tício, olha aí, ó, Tício, ele é juiz de direito. Tício, ele é juiz. No mesmo ano e local, foi autor do crime de lesão corporal seguida de morte contra Alberto. Por fim, Maria, olha aí, ó, Maria, senadora. Maria, ela é senadora. Também em 2016 e no mesmo estado, praticou o crime de infanticídio. Praticou aí um crime de infanticídio. Tranquilo? Vamos ver o que é que a questão ela quer saber. Diante da situação narrada, é correto afirmar que os órgãos competentes para julgar Jorge, que é procurador, Tício, que é juiz, e Maria, que é senadora, serão respectivamente... E aí é que está o problema. Existe um problema por quê? Porque a gente viu, eu já te avisei, que o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri. Só que esta competência, ela está prevista lá na Constituição Federal. Além de estar no Código de Processo Penal, como a gente leu, ela está na Constituição Federal. Só que a própria Constituição Federal, e aí você vai ter que lembrar disso, a própria Constituição Federal estabelece que um magistrado, como eu te falei, ele é julgado perante o Tribunal de Justiça. E aí, para tu entender, vê só. A Constituição Federal, em seu artigo 96, diz assim: compete privativamente aos tribunais de justiça, ou seja, ao TJ, julgar os juízes estaduais e do DF e território, bem como os membros do Ministério Público. É por isso que eu dei exemplo, né, de juiz e de MP nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral. Beleza. Artigo 102. Constituição Federal, viu? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente e os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Observa que a Constituição Federal, em momento nenhum, falou do Procurador do Estado. Em momento nenhum, olha aí, ó, falou do Procurador do Estado. Falou de procuradores da Assembleia Legislativa. Aí você deve estar imaginando, Júlio, mas veja que em 2013, o crime aconteceu pela questão em 2016. Em 2013, a Constituição Estadual daquele estado trouxe tal previsão. Qual é o problema que a gente vai ter que observar? É que o Supremo Tribunal Federal, e o teu edital ele coloca lá, né, competência do STF e do STJ, o Supremo Tribunal Federal recentemente editou a súmula vinculante número 45, que depois dá uma conferida lá, é uma cópia da súmula 721, confere lá depois, que ela diz assim, ó: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Júlio, como é? O que é que a súmula está dizendo? É o seguinte, presta atenção. O procurador estadual, como trouxe na questão,
a Constituição Federal não traz prerrogativa para ele. Se eu sou procurador do Estado, eu não tenho nenhum foro prerrogativa na Constituição Federal quando se trata de tribunal do júri, de crime doloso contra a vida. Isso quer dizer que se eu pratico um homicídio, um infanticídio, um crime doloso contra a vida, eu vou ser julgado perante o tribunal do júri. Júlio, mas a Constituição do teu Estado, ela trouxe tal regalia, vamos dizer assim, ela trouxe tal previsão. Ela disse que o procurador ele será julgado perante um tribunal de justiça, por exemplo. Mas o que é que o STF entende? É que se a minha previsão, o meu foro por prerrogativa, a minha prerrogativa de função, ela está prevista na Constituição Federal? Não. Ela está apenas na estadual. Se ela está prevista, se o meu foro por prerrogativa de função está previsto exclusivamente na estadual, prevalece a federal. Ou seja, serei julgado pelo tribunal do júri. Olha aí. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido, estabelecido exclusivamente pela Constituição Federal. Tranquilo? Então, como disse a questão aí de número 27, vamos analisar. Jorge era procurador e ele matou, praticou homicídio, ele vai ser julgado aonde? Tribunal do júri, né? Então, veja aí, ó, Tribunal do Júri do Estado, Tribunal do Júri, Tribunal do Júri. Veja que aí você já cortou aí Tribunal de Justiça. Essa era a pegadinha da questão. Tício era o quê? Juiz. Se Tício era juiz, ele é julgado aonde? No Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. E Maria era senadora. E aí observa aí rapidinho, olha, os membros do Congresso Nacional são julgados aonde? Supremo Tribunal Federal. Então, se Maria ela era senadora, ela vai ser julgada aonde? No STF. E aí sobra pra gente a letra A para responder a questão para ser o gabarito. Muita gente aí, né, na época da questão marcou aqui, ó, a letra B, porque olha aqui, ó, Tribunal de Justiça e Supremo. Porém, lembra desse detalhe aqui, ó. Por mais que a questão diga que a Constituição estadual, e olha que ele diz aqui, ó, a Constituição de um determinado estado, se a previsão veio apenas na Constituição estadual, prevalece a federal. Beleza? Tranquilo? Vamos aí mais uma questão. Questão 28 diz: promotor de justiça vinculado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante férias no Espírito Santo. Opa, o promotor de justiça, ele é vinculado ao Estado do Rio de Janeiro. Mas ele está de férias em Vitória. Entra em discussão com o companheiro de excursão de viagem e acaba por desferir facadas neste com a intenção de causar-lhe a morte. O que efetivamente ocorre? Nesse caso, será competente para julgar o promotor de justiça pelo homicídio causado? Quem será? Olha aquele detalhe. O cara é promotor de justiça. A gente observou aqui que o próprio dispositivo, lá no artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal, vai trazer a competência para quem? Para o Tribunal de Justiça. Magistrado, membro do Ministério Público, é julgado perante o TJ, ao qual ele é vinculado. Júlia, a questão disse que o camarada está de férias. A gente tratou disso aqui no início. Não importa. Júlio, veja que o crime aconteceu no estado do Espírito Santo. Ocorreu lá em Vitória. Não importa. Lembra, ele é julgado perante o tribunal que ele é vinculado. E mais, perante o TJ. Olha a questão. Letra A, ela diz: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já é o nosso gabarito. Letra B dizia Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Não, fica ligado, fica muito atento a isso aqui, porque a gente tende a marcar imaginando que é TJ, mas é onde o crime se consumou. Não,
Não, porque ele tem prerrogativa. Tribunal do júri, não. Ó, a gente pensa logo, né? Opa, homicídio. Aí pensa logo em júri, Não. Lembra lá desse ponto. Tranquilo, pessoal? Bem rápido aqui, é para revisar os principais pontos aí para o teu edital. Beleza? Vamos a mais uma. Secretaria do Ministério Público recebe representação onde se narra a prática de um crime comum por imputável. Camarada é maior, imputável. Em concurso de agentes com adolescente. Além de um crime militar em conexão com um crime comum já mencionado. Vê o detalhe que a gente tem aqui. Um crime comum praticado por um imputável em concurso com um adolescente, além de um crime militar em conexão, né, com esse crime já mencionado. Diante da conexão existente e das regras previstas no Código de Processo Penal, é correto afirmar que... Lembra de um detalhe que a conexão e continência, elas importam em unidade de processo e julgamento. Eu vou unificar, eu vou juntar, olha, fulano praticou um crime conexo a determinado crime. Fulano praticou um crime em concurso com determinada pessoa. Em razão da conexão ou continência, a gente vai unir, a gente vai juntar para trazer o quê? Unidade de processo e julgamento. Para evitar, né, aquelas decisões conflitantes. O grande detalhe é que o Código de Processo Penal, por mais que ele traga esta informação, e ele traz lá no artigo 79, olha o que ele diz. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, inciso 1, no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Opa, eu tenho um imputável, um civil, né? A questão não fala nada, um menor e um militar. Tá tudo aqui em conexão. Inicialmente eu penso unidade de processo e julgamento, mas veja que o próprio código ele diz ressalvados, salvo no caso de concurso entre a jurisdição comum e militar. Então, separa. O comum vai ser julgado na justiça comum, o militar vai ser julgado na justiça militar. E aí você diz, e o menor? O menor, lembra lá, ele não pratica crime, ele tem que ser julgado no juízo do menor. Lembra lá, o inciso 2 ele diz, o concurso entre a jurisdição comum e o juízo de menor. Então veja que eu também vou ter que separar. Lembra lá, o menor ele é regido lá pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ele pratica um ato infracional equiparado a um crime X, a um crime Y, a um crime Z e por aí vai. Tranquilo? Então já observa, tudo vai separar. Veja que a banca aqui, ó, FGV, ela gosta dessas pegadinhas. A questão diz na letra A que todos os delitos e autores deverão ser julgados perante a justiça militar. Não. Todos os delitos e os autores deverão ser julgados perante a justiça estadual comum. Não. Ainda que você pense, Júlio, mas eu estou diante de uma situação de conexão, unidade de julgamento. Mesmo assim, eu não vou juntar, por causa da ressalva lá do artigo, vou colocar até aqui, né? Artigo 79 do Código de Processo Penal, inciso 1 e 2, né? Aí ele diz ainda, a letra C, o delito militar, apesar da conexão, será julgado na justiça militar, certo? Enquanto que, em relação ao crime comum, o imputável será julgado perante o juízo criminal, certo? E o adolescente perante o juízo da infância e da juventude. Certíssimo aí a letra C e já é o nosso gabarito. Letra C já é o nosso gabarito da questão aí, 29. Tranquilo, pessoal? Simples aí, né? Texto de lei, bem tranquilo. Questões aí da tua banca FGV. Beleza? Mais uma. Olha o que ele diz, uma questão aí, né, também aí para o cargo de técnico de nível superior, concurso aí para bacharel em direito. Vejam, Gabriel, preso em flagrante em Rondônia, residente da cidade do Cuiabá, foi denunciado, na cidade de Cuiabá, né, foi denunciado perante o juízo competente pela prática de diversos delitos em conexão probatória.
sendo que todos os fatos ocorreram no mesmo dia e no estado de Mato Grosso, do Mato Grosso. Aí veja, foi a ele imputada a prática de 3 delitos de furto. Meu amigo, o cara praticou 3 furtos, 3 crimes de furto, onde a pena, aí a questão ajudou, né? Porque a pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Que aconteceu na cidade de Alta Floresta. Então, o furto foi em Alta Floresta. Ele diz ainda que um crime, aí agora aqui, ó, um crime de roubo. Roubo que tem uma pena de 4 a 10 anos. Júlio, qual é a intenção da questão tá trazendo essas penas? Vai mandar eu fazer conta aqui, você vai perceber qual é a função de vir essa parte numérica. Isso vai te ajudar e tu vai lembrar disso lá no dia da tua prova. Aí ele diz, ocorrido em Sinop. O crime de roubo foi em Sinop. E um crime, coloca aqui, ó, um crime de resistência. Onde foi que ocorreu? Veja aí, a pena da resistência é de 2 a 2 anos. O crime mais grave aqui é o de roubo, né? É o crime de roubo. Praticados em São Félix do Araguaia. Considerando tais informações, é correto, ele quer o correto, viu? Afirmar que Gabriel foi denunciado perante o juízo da seguinte cidade. Observa, o cara praticou crimes em conexão. Aí você deve estar imaginando, Júlio, e agora? Não está tudo conexo? Eu não vou juntar? O que é que a gente vai analisar agora? Observe um detalhe. O artigo 78, ele diz assim, ó, na determinação da competência por conexão ou continência, e aí serve, né, tanto para conexão quanto continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso entre competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece o júri. No concurso de jurisdição de mesma categoria, aí veja, aqui era tudo a mesma categoria, crime de resistência, crime de roubo, crime de furto, mesma categoria, porque se tivesse um roubo e um homicídio, atrai tudo para o tribunal do júri. Mas observa, se é um concurso da mesma categoria, a linha A, preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Pena mais grave. Veja, pena mais grave. No nosso caso aqui, a pena mais grave foi o crime de roubo. A pena mais grave foi um crime de roubo. Aí o aluno, ele fica muito, né, preocupado com a quantidade. Júlio, mas aqui são 3, aqui é 1 e aqui é 1. Olha o detalhe. A linha B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Ou seja, Júlio, eu tenho aqui 3 furtos, eu tenho aqui apenas um roubo, apenas uma resistência. Não era para ser lá no local onde se praticou o crime de furto, não? Lá na cidade de Alta Floresta, não? Não. Porque primeiro você analisa a pena mais grave. E por isso que a questão ela falou aí da pena em si. Você analisa a pena mais grave. Como a pena mais grave é do roubo, eu vou ali assinalar o crime de roubo. Se eu tivesse 3, imagina, se eu tivesse uma pena igual, 2 crimes com a mesma pena, aí eu analiso, claro, o que diz agora o código, prevalecerá onde tiver o maior número de infrações. Aí o aluno às vezes pensa, como teve mais furto, veja, para eu chegar aqui eu tenho que primeiro passar pela linha A. E claro, firmar-se-á competência pela prevenção nos outros casos, né? O aluno diz assim, Júlio, mas se tiver um local, a pena é a mesma quantidade de crimes, aí vai pela prevenção. Aí vai, né, pelo aquele que primeiro tiver contato, né? Primeiro tiver aquele que tivesse antecipado nos autos. No concurso entre jurisdição de diversa categoria, predominará o de maior graduação e no concurso entre jurisdição comum e especial, prevalecerá esta. Então, voltando aí à questão, se o crime de roubo tem a pena mais grave, o roubo foi ocorrido em Sinop. Logo, o gabarito da questão será o quê? Sinop. Tranquilo? Veja aí, né, uma questão, você tem que estar ligado, tem que estar antenado a essas regrinhas
e aí facilita a tua vida. Mais uma. Tourinho Filho, autor, né, grande professor, define a competência como o âmbito legislativo delimitado dentro do qual o órgão exerce o seu poder jurisdicional. Sobre o tema, de acordo com o CPP, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que, olha o que diz a letra A, não sendo conhecido, olha o que ele diz, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência da vítima. Falso, e a gente já viu isso aqui. É domicílio ou residência do réu. Anota aí, vimos lá no iniciozinho desse nosso vídeo. Está lá no artigo 72 do CPP. Letra B. Olha o que a letra B diz. No caso de ação privada, lembra para tu ficar atento aí no caso da ação privada? Olha aí, no caso da ação privada, o querelante poderá preferir, ele pode escolher, né, o foro de sua residência, ainda que conhecido o local da infração. Veja, não é da sua residência, é o foro ou domicílio do réu, ainda que conhecido o lugar da infração. Está lá, artigo 73 do CPP. Letra C. Via de regra, a competência será definida pelo lugar em que foi praticada a infração, ainda que seja outro local da consumação. Não, né? Na realidade, o artigo 70, a regra, se ele quer a regra, artigo 70 é o lugar em que se consumar a infração. Veja, local da prática é no juizado especial criminal. Ele está perguntando via de regra e outra. Ele fechou aqui a questão quando ele disse de acordo com o CPP. Letra D. Tratando-se de infração permanente praticada em território de duas jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Gabarito letra D é o nosso artigo 71. E letra E, ele diz que a distribuição realizada para fins de decretação da prisão preventiva anteriormente à denúncia não prevenirá a ação penal. Na realidade, o artigo 75, ele diz, né, anterior à denúncia ou queixa, prevenirá, sim, a ação penal. Gabarito, então, ficou letra D. Tranquilo? Vamos aqui a mais uma, né? E aí a gente fecha essa nossa parte. Questão 32, TJ aí, ó, FGV. Um magistrado de primeiro grau que exerce sua função junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, olha aí o que ele diz, passava suas férias em Salvador, na Bahia, quando durante um evento festivo acabou por entrar em confronto corporal com outro indivíduo, vindo a causar a morte deste dolosamente. Ponto. Será competente para julgar o magistrado pelo homicídio doloso praticado. Veja, quem julga este magistrado de primeiro grau que exerce sua jurisdição junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? Júlio, ele está de férias lá em Salvador. Não importa, não interessa. Lembra que a gente viu aqui? Logo, quem é que vai julgar esse magistrado? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tribunal do Júri não, né? Se é magistrado, não vai para o júri. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Estamos aí, né, dando continuidade ao nosso projeto. Mais uma vez eu te peço, se você gostou, dá o teu like, dá o teu curtir. Pega o link em algum lugar desse vídeo, tem um link e aí você vai compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. Joga aí no grupo, marca aí teus amigos, chama todo mundo para estudar, porque a gente vence, né, quando a gente compartilha o conhecimento. Tranquilo, pessoal? Show de bola, um forte abraço e até a próxima!